Olá, amigos e irmãos. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e saudamos a cada um com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal Hora Tranquila, deem ali o seu curtir e também compartilhem com outras pessoas e ainda clique no sininho para que você possa receber a informação de que o estudo já foi postado e que você poderá acompanhá-lo. Orem também pelo nosso ministério Hora Tranquila. Estamos sempre prontos a estar divulgando a palavra de Deus e queremos então que vocês também se lembrem de nós em nossas orações, como nós nos lembramos de vocês. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças porque estamos junto com os nossos ouvintes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo novamente se faça presente em cada um de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra. Pedimos-te que abençoes a cada amigo e irmão, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as suas necessidades. Estejas com eles e conceda-lhes as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Paulo, depois que esteve em Atenas, ali ele pregou sobre o Deus desconhecidos, que Paulo havia visto um altar na cidade ao Deus desconhecido, e sobre este Deus então Paulo falou ali no Areópago. E conforme nós vimos, Dionísio e Damares, que eram influentes ali no Areópago e também na comunidade de Atenas, eles se converteram, bem como muitas outras pessoas também aceitaram o Evangelho. Dali, Paulo partiu para Corinto. Vamos ler Atos 18, de 1 a 11? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui novamente nós vemos Paulo enfrentando oposição em Corinto. Ele pregava nas sinagogas, ele se encontrou ali com Áquila e Priscila. Eles haviam saído da Itália porque o imperador havia expulso os judeus, O Cláudio, era o imperador. Ele determinou que todos se retirassem de Roma e então Áquila e Priscila foram para Corinto. E Paulo, os conhecendo, ele esteve na casa deles e ali permaneceu, porque eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas. Paulo, ele pregava, mas ele também trabalhava. Paulo, ele não vivia só pregando e usurpando dos irmãos. Não, ele tinha o seu trabalho. Ele tinha como ofício fazer tendas. E então, todos os sábados ele discorria na sinagoga, mas aconteceu que houve oposição e Paulo então ele se retirou e disse: olha, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça,
vocês não querem ouvir, eu vou falar para os gentios. E ele foi e entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, era temente a Deus. Vou repetir, temente a Deus é aquele que cria em Deus, mas não era convertido ao judaísmo por causa da circuncisão. E então ele se converteu ao cristianismo quando Paulo pregou a ele, porque não era necessário mais a circuncisão. E Crispo, que era o principal da sinagoga, ele creu no Senhor juntamente com a sua casa. E muitos de Corinto também ouviram e creram e foram batizados. Então Paulo, ele esteve ali 1 ano e 6 meses, porque durante a noite ele teve uma visão que o Senhor disse para ele: não temas, porque eu sou contigo. E tem muito povo aqui na cidade que pertence a mim. E então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio pregando a palavra de Deus. E quando Silas e Timóteo, que haviam ficado na Macedônia, eles chegaram então em Corinto para se encontrar com Paulo, eles trouxeram ali alguma contribuição financeira que os irmãos mandaram. Por exemplo, nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 8 e 9, diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo, ele não queria ser pesado aos irmãos, e estes que chegaram da Macedônia, especialmente Silas e Timóteo, trouxeram uma ajuda financeira para que Paulo pudesse sobreviver. E interessante que o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, ele disse que aquele que quiser comer, que tenha que trabalhar, né? E ele disse também que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Mas Paulo, ele não queria ser pesado aos irmãos, e então ele trabalhava fazendo tendas. Agora, apesar da forte oposição que Paulo sofreu ali em Corinto da parte dos judeus, e então muitos judeus ainda assim creram e aceitaram, assim como muitos gentios que eram tementes a Deus. E então, entre esses conversos estava Crispo, que era líder da sinagoga, juntamente com toda a sua família, e muitos outros de Coríntios creram e foram batizados. Então a situação entre os judeus, no entanto, ela era bastante tensa, como nos demonstra aqui em Atos 18, versos 12 a 17, você pode ler aí na sua Bíblia. Então Paulo, possivelmente, ele estava planejando deixar Corinto mais cedo, mas nessa visão que ele teve, então Deus disse a ele que ele não deveria temer, mas que deveria permanecer ali, e ali ele permaneceu por cerca de 1 ano e 6 meses. Então, depois disso, ele voltou para Antioquia, e quando ele voltou para Antioquia, ele levou consigo Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila foram até Éfeso, e ali permaneceram em Éfeso, e então Paulo retornou para Antioquia, de onde ele havia partido para essa sua segunda viagem missionária. E interessante dizer que Paulo, ele disse lá em Éfeso que se Deus permitisse, ele estaria de volta novamente ali para estar com os irmãos em Éfeso, e isto realmente aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo, que nós vamos ver mais adiante. Portanto, aqui nós estamos então vendo o final da terceira viagem missionária de Paulo. Foi uma viagem longa, uma viagem em que teve bons resultados, mas em que ele sofreu também muita perseguição por causa do Evangelho. E assim como eu disse ontem, e volto a repetir, nós também poderemos sofrer perseguição, padecer provações, privações por causa do amor ao Evangelho, mas que nós não deveremos desanimar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, então, concluindo o estudo desta semana, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.